Seja muito bem-vindo, caro jovem aprendiz. Eu estou muito feliz em ter você neste canal mais uma vez. Bom, o projeto Eu Sou tem o objetivo de contar a verdadeira, realidade de cada profissão, por isso que você está aqui. E para falar sobre a profissão de nutrição, está aqui presente conosco hoje a Bárbara. Primeiramente, eu quero agradecê-la, por tocar em compartilhar um pouco da sua realidade aí profissional. E também eu gostaria que você pudesse se apresentar, diga quem é você, de onde você está falando, fica à vontade. Muito bem, obrigada, Aline, pelo convite. É um prazer imenso, participar aqui com você hoje desse projeto maravilhoso. E, bom, eu sou a Bárbara, sou nutricionista, tenho 32 anos, moro em São Paulo, aí na região da Zona Leste. Sou formada em nutrição pela Universidade 9 de Julho, sou pós-graduada também pela Universidade 9 de Julho, num programa de residência multiprofissional em saúde da família, que é mais focado em saúde pública. E é isso. Na minha juventude fiz vários cursos, de computação, de línguas, e eu também fiz um curso de alemão, que teve duração de 3 anos, aí pela prefeitura. Nossa, se eu tivesse um tempo a mais aí, eu já ia querer saber por que do alemão. Mas vamos dar o foco aqui, que é a questão é nutrição, né? É te conhecer. Mas assim, hoje a sua profissão ela é considerada como médica. E você me diz que você é da ZL. Como assim? Você não é rica? Tá achando que você está em outro lugar? Me conta. Pois é, menina, não sou rica, sou pobre, família pobre, estudei a vida inteira em escola pública, então, ensino médio, ensino fundamental, toda em escola pública, estadual, e justamente por não ter dinheiro, por ter uma condição aí financeira um pouquinho mais baixa, foi bem desafiador, a minha formação. Então, eu não podia contar, com a ajuda dos meus pais, porque eles mal conseguiam sustentar ali a casa e os filhos direito. Então, eu, com essa consciência, já sabia que se eu quisesse me formar, ou eu teria que estudar muito para passar numa escola pública, ou eu precisaria arrumar um emprego rápido para conseguir custear os meus estudos. E foi isso que aconteceu. Então, É. eu precisei, sair da escola e custear sozinha a minha faculdade. Caramba, então, só para entender, você finalizou o seu ensino médio e ao finalizar, então, além de você aproveitar ali o tempo que você tinha para fazer alguns cursos, você logo já arrumou emprego. Com quantos anos, inclusive, você arrumou emprego? O seu primeiro emprego? Olha, eu comecei a trabalhar com 18 anos, assim que eu saí da escola, Mas era um trabalho informal, era num buffet infantil, então eu era garçonete desse buffet infantil. E a ideia de ter esse dinheirinho, dessas festas, que eu lembro que por festa eu ganhava R$ 60, e aí ficava em pé ali por volta de 13 horas seguidas, É. trabalhando. Então era para eu fazer cursinho, porque eu tinha vontade de entrar numa faculdade pública, Na época eu não tinha ideia de que eu ia fazer nutrição, a minha vontade era fazer letras, na USP, com tradução português-alemão. E então eu Entendi. queria fazer o cursinho, para entrar nessa universidade. E aí as festas que eu conseguia no mês dava para pagar o cursinho, que era um cursinho comunitário também na época, que tinha um valor baixo aí, mas eu esqueci de contar que eu tinha que pagar o transporte, para chegar no cursinho. Então as festas que eu fazia dava para pagar só a mensalidade do cursinho. E por conta desse imprevisto, desse obstáculo, eu não consegui terminar o cursinho. Então, e assim, eu não conseguia ter um trabalho que me pagasse mais. Porque, na época, como eu estava terminando o curso de alemão, faltava só 6 meses para terminar, para fazer a prova de proficiência e ter o meu certificado. Então, eu optei por continuar sem trabalho, até esses 6 meses depois que eu saí do ensino médio, para depois, sim, para poder procurar um emprego. E foi o que aconteceu. Então, o emprego registrado eu só tive mesmo
ali quando eu já estava para completar 19 anos, né? Que foi quando eu me formei desse curso, e aí eu consegui o meu primeiro emprego registrado, também na área de alimentos, né? Mas um tempinho Legal. depois, quando eu já estava com 19. Que legal, muito bom, né? Esse seu esforço para poder então ter condições para realizar aquilo que você queria. Mas para mim foi uma novidade sair de letras, era querer letras e de repente nutrição, né? Assim, totalmente, acho que diferente, né? Um do outro. Sim, completamente diferente. Mas a letra só veio por conta do curso de alemão, né? Eu comecei a fazer o curso e eu falei, já estou fazendo o curso, como que eu poderia trabalhar com isso? E aí veio a ideia de fazer letras. E eu gostava muito de português, gostava muito de ler, adorava a gramática. Então, eu não era muito boa em matemática, mas eu gostava muito da parte de gramática de português. Muito bom. E, mas aí, como o meu primeiro emprego depois foi na área de alimentos, a nutrição ela acabou ganhando um espaço muito grande na minha vida. Que E legal. aí, letras ficou, ficou de fora. Eu tinha também o sonho de ser psicóloga, né? Eu Uau. queria trabalhar com casais, né? Entender por que os casais brigavam. Mas aí acabou que a psicologia não veio, né? Mas hoje, com a nutrição, eu consigo trabalhar muito, né? Junto da psicologia, então eu acho que no final das contas ficou tudo interligado. Que legal, verdade, verdade. Mas assim, você conseguiu o seu primeiro emprego depois aí de trabalhar no buffet, né, para poder custear as coisas que você queria tanto, né? Acho que como jovem mesmo, a gente não tem só a questão dos estudos, mas também tem questões como ter que comprar suas coisas, né, e não mais depender dos pais. Mas o seu primeiro emprego, assim, eu falo pais, mas tem os responsáveis, né? Nem todos são criados pelos pais, mas me fala assim do seu primeiro emprego, como que você conseguiu assim o primeiro emprego mesmo, assim, sabe, registrado, foi uma Primeiro, indicação, primeiro. o primeiro assim, registrado, né? Mas eu sei que antes você trabalhava, mas assim, foi uma indicação, como que foi esse processo? Um amigo meu, né, que era um pouco mais velho que eu na época, ele me falou sobre o CAT, que é um centro de apoio ao trabalhador e empreendedorismo, que é pelo município de São Paulo, né? Então tem aí por São Paulo espalhado algumas unidades e eles disponibilizam vagas de emprego, né? Então eu fui nesse CAT, a gente acordou bem cedinho, eu lembro que eu acordei, não tinha nem amanhecido ainda. Aí fui lá com a minha roupinha bonitinha, né, com os meus documentos, tentar encontrar uma vaga de emprego. Mas olha que interessante, o meu maior medo quando eu era mais nova era trabalhar com telemarketing. Então, eu não sabia, Adorei. eu não sabia muito bem o que eu queria trabalhar, né? Que vaga que eu gostaria de aceitar para trabalhar. Mas uma certeza eu tinha, eu não quero telemarketing, né? Porque eu não gostava de telefone, não gostava de vender nada em telefone. E assim eu já falei lá no CAT, eu falei, olha, eu não quero nada de telemarketing. Aí eles, o que você tem experiência? O que você já fez na vida? O que você gosta? E aí eu contei sobre a minha experiência no buffet, né, como garçonete, e surgiram vagas para trabalhar em cozinha. E aí veio uma vaga para trabalhar no Spoleto, que é uma rede de fast food, né, que tem nos shoppings hoje em dia, Conheço. que é maravilhoso de gostoso. Uhum. E aí eu fiz, né, a entrevista, passei na entrevista individual, passei na entrevista na dinâmica em grupo, passei com os gestores, então foi uma vitória muito grande. E eles estavam captando pessoas jovens mesmo, porque era uma franquia nova que ia abrir, né? Hum. Então, a gente ia ter um treinamento também de uma semana, que esse treinamento foi maravilhoso, porque ele foi feito no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu fui para o Rio. Que Primeiro emprego. legal! Que legal! Foi muito legal. E aí foi toda a molecada, né? O primeiro emprego, era o primeiro emprego de muita gente ali naquela loja. E aí a gente teve uma interação bem legal.
E assim eu fiquei lá durante um tempo. E nesse treinamento, o treinamento ele era mais voltado para a questão da segurança alimentar, sobre boas maneiras de manipular um alimento, para que não tenha contaminação, né, que não tenha Olha, bactéria, para que ninguém come e passe mal. E aí foi quando eu me apaixonei pela área da nutrição, porque eu olha. gostava tanto de seguir os padrões que eram exigidos pela vigilância sanitária e os padrões da própria rede, que eu falei, gente, eu me interessei na época por tentar fazer um técnico em nutrição. Uau. Tentei, fiz a prova na ETEC, não passei, mas a nutrição ela ficou ali na minha cabeça, porque eu gostei muito de trabalhar com um trabalho que é padronizado. Não tem para onde correr. É aquilo e pronto. Daí eu Legal. adorava isso. Então foi daí que surgiu, né, a ideia da nutrição. Ótimo. Você trabalhou em uma franquia assim muito gostosa, né? Você já começou muito bem, eu acho que na sua profissão. Com Muito, certeza. muito bom, muito bom. Mas me conta assim que eu tenho certeza que é curiosidade assim de todos os jovens que estão aqui assistindo. Me fala da realidade da sua profissão. Eu sei que tem desafios, se quiser também contar um pouquinho, tá? Pode contar. Mas me fale assim da realidade de fato da sua profissão. Como é o seu dia a dia? É fácil, eu Olha, tenho certeza que é fácil. olha, a gente quando vê de fora pensa que é fácil, né, o trabalho do outro. Mas é isso que você falou, tem muitos desafios, muitos obstáculos. E a nutrição não é diferente. Então, as duas áreas que eu trabalhei, atualmente eu trabalho com consultório particular. Então, eu faço atendimento nutricional, né, voltado para as questões de saúde, doenças crônicas, emagrecimento, enfim. E é completamente diferente da realidade que é trabalhar numa cozinha, né? Então, a nutrição, ela é uma profissão que ela é muito abrangente, ela tem muitas possibilidades de trabalho. Então, dá para trabalhar na cozinha, né, como gestora de uma unidade de produção, como controle de qualidade da segurança dos alimentos, que era essa que eu comecei a trabalhar. Uhum. Tem também a possibilidade de trabalhar em hospitais, né, ser nutricionista do hospital, nutricionista do SUS, que também tem. Tem Legal. como trabalhar com atletas, né, em clubes esportivos como futebol, vôlei, seleção brasileira, lutas também. Então, é uma área que a gente acaba tendo muita possibilidade. Tem trabalhos como rotulagem, de fazer o rótulo dos alimentos, aqueles que têm as Olha, informações nutricionais atrás. olha. Tem como desenvolvimento de novos produtos, né, novos alimentos no mercado. Então, tem muita coisa aí que a nutricionista pode trabalhar. A que eu sei é a da cozinha e a do consultório, e a do SUS. Então, a da cozinha é muito difícil. Por quê? É um ambiente, principalmente bem desafiador, porque quando eu comecei, eu fiz estágio, né, em alguns restaurantes. Então, fiz estágio em outras redes, né? Trabalhei também como nutricionista de um buffet de alta gastronomia. E é muito desafiador porque na cozinha é tudo muito corrido. Ninguém tem muito tempo para te ouvir, para te olhar. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu estava ali para garantir que o processo de produção daquela comida estivesse segura. Uhum, uhum, Então, o grande desafio era: eu era jovem, uma mulher jovem, numa cozinha que a composição da equipe é muito mais masculina do que feminina. uhum, E aí chega eu lá, mulher jovem, tentando explicar para eles que algumas coisas não podem ser feitas, uhum, justamente por conta da segurança do alimento, e ele que está lá, já antigo de casa, com uma idade mais avançada, às vezes uhum, para ouvir essa pessoa jovem que está começando. uhum. Então, esse era um dos maiores desafios que eu tinha, né? Uau. Inclusive, várias vezes eu ouvi de chefes de cozinha falando assim para mim: sai daqui, vai fazer o seu trabalho, para de encher o saco. E aí eu olhava para ele e falava: mas esse é o meu trabalho, eu estou aqui para fazer isso, Exato, né? verdade. Então, foi uma época que foi onde eu mais aprendi a conversar com as pessoas. Porque você precisa ter um jogo de cintura, né, para chegar num acordo. Porque eu não posso impor
a minha vontade, a vontade a legislação, né? Precisa ser tudo muito conversado, acordado. E aí você tem que ter um jeito para conversar com essas pessoas, né? Para você não chegar já batendo na porta, né? Com o pé na porta, falando eu que mando aqui. Então, você tem que ter um jogo de cintura para lidar com as pessoas. O que me deu a possibilidade de conversar com todas as pessoas de várias idades, de vários estilos. Então, foi muito bom. Agora, no atendimento nutricional, né, particular, Uhum. os desafios é deixar um pouquinho o barulho da nossa própria cabeça de lado para ouvir o que a pessoa está dizendo. Porque, afinal de contas, eu estou ali cuidando da saúde dela. Então, você precisa ter um foco, né? Ouvir aquela pessoa, não julgar. Então, isso também é uma tarefa muito difícil e é treino. E, claro, organização de rotina, organização de agenda. Eu hoje sou autônoma, trabalho por conta, né? No consultório particular. Então, eu que faço a minha agenda, eu que faço o meu financeiro, eu que faço a captação de novos clientes, eu que faço tudo. Né? Então, é um baita desafio que você precisa ter algumas maneiras ali de mexer no tempo, de como que você vai fazer isso, para não se sobrecarregar, né? Você é a Então, verdadeira administradora da nutrição, né? Porque senão não consegue, né, ter um dia bem planejado, né? É isso. precisa de muito planejamento, Assim. muito, né? Inclusive, das primeiras vezes que eu comecei a atender, eu fui atender, eu marquei a minha agenda para atendimento seguido. Então, das 8 da manhã até as 3 da tarde. Aí eu olhei assim na agenda e falei, e que horas eu almoço? É, A nutricionista esqueceu do próprio almoço. é verdade. Olha, tem mais essa, né? É verdade. E Tem que horas eu honrar, né? almoço? Honrar a sua profissão, né? Que Sim. legal. Aí eu falei, não, eu preciso arrumar essa agenda, né? Então, são muitos detalhes que a gente vai aprendendo conforme a coisa vai funcionando, né? Nossa, que incrível, que incrível. Adorei. Então, você inicia o seu planejamento ali diário, é você iniciar com atendimento, aí você finaliza. Eu acho que tem alguns outros detalhes que você tem que fazer também, né? Não é só o Sim, atendimento, não, não sei, acho. Tem não. muita coisa, né? A minha agenda eu tento começar ela às 8 da manhã. Às vezes acontece do meu primeiro atendimento ser às 7. Uhum, E isso requer também um planejamento do dia anterior, uhum, que horas eu vou dormir, o que eu tenho que fazer no dia seguinte. E cada semana não é igual à outra, uhum. porque os atendimentos eles não necessariamente acontecem no mesmo horário e no mesmo dia. Então vai de acordo também com a disponibilidade que a pessoa tem, né, de separar um dia para ir na consulta. Então nenhuma semana é igual à outra. O que isso no começo me deu um desconforto, porque eu estava acostumada com um regime, né, CLT, registrado em carteira, que tem um Isso. chefe ali que te diz o que você precisa fazer. E quando eu saí desse modelo, eu falei, eu preciso ter algumas regras para mim mesma, né? Então eu começo o meu dia, às vezes atendendo, às vezes não, às vezes só estudando. Então hoje eu preciso separar também na minha semana momentos para estudar. O ideal é que eu estude todos os dias. Então, atualmente, eu só estudo casos, né, voltados para o que eu estou atendendo. Então, se eu estou atendendo uma pessoa que quer emagrecimento, mas tem um problema de colesterol, eu estudo especificamente essas questões, né, Uhum. para dar ali o melhor para o meu paciente. Então, precisa ter também um espacinho aí na agenda para estudo, porque sem estudo a gente não consegue evoluir, né? A gente não dá o melhor para essa pessoa, a gente não evolui mesmo como profissional. Então, parar de estudar não é uma possibilidade. Tem que ter estudo ali pelo menos todos os dias. Adorei, adorei aí essa sua fala. Então, quer dizer assim, que o estudante, como jovem aprendiz, ele não é que ele vai terminar ali a faculdade e vai parar, não é isso, né? Pelo que eu entendi, ele vai continuar ali se aprimorando, né? Se atualizando. É isso? Sim, é isso mesmo. E porque assim, a nutrição ela é uma ciência nova, né? Tem o quê?
acho que começou mesmo em 1980, por aí. Uhum. Então, é uma área que muda muito. Antigamente você falava, o ovo faz mal. Não, agora o ovo não faz mais mal, agora ele faz bem. Por quê? Porque a ciência ela vai evoluindo, novos estudos vão acontecendo. E a gente Bom, precisa estar atualizado para dar conta da mudança que acontece nos estudos científicos. bom. Então, parar de estudar não é uma possibilidade. Mesmo que eu não esteja fazendo nenhum curso vinculado a alguma instituição, então eu vou estudar por conta. Eu vou pegar um livro, eu vou pegar um artigo, eu vou pegar alguma coisa, porque sem estudar, você acaba ficando para trás. E ficar para trás também não é uma possibilidade. Olha, você já deu uma super dica aí, mas mesmo assim, ainda eu quero ouvir de você para a gente finalizar aqui. Está chegando já ao fim. Se for possível e querer, né, de outros jovens aí solicitando uma parte 2, 3, 4 desse nosso encontro, né, de nutrição, com certeza a gente vai se preparar para isso, mas, como eu disse, está chegando ao final e eu gostaria que você finalizasse assim com uma mensagem, né, deixada aí para esses jovens que estão iniciando nesse mundo aí profissional. Fica à vontade. Bom, a minha maior mensagem é uma coisa que eu trago desde jovem, né? Que era ter coragem para a gente enfrentar os desafios que vão surgir nessa nossa nova jornada, né? Quando de estudo, de trabalho. E como eu disse, não tem como parar de estudar, né? Mesmo depois de formado. Então, antes, estudem, né? Ainda estão na época escolar, estão terminando a escola, estão terminando um técnico, estudem com afinco, tendo sempre em mente onde é que vocês querem chegar. Então, caso ainda não saibam o que querem estudar ou que área vocês querem trabalhar, não se preocupem, né? Isso não é o mais importante. O mais importante é vocês continuarem buscando pelo aprimoramento, né? Então, tenham conhecimento em várias áreas, seja de computação, seja de administração, seja com marketing, né? Hoje em dia o marketing digital está muito em alta, seja na área da saúde, na nossa maravilhosa nutrição, que eu sou apaixonada, sou muito suspeita para falar, mas não se preocupem com o tempo que vai levar até vocês decidirem o que querem. Isso é uma decisão que ela precisa levar um tempo mesmo. Porque é uma escolha muito séria, que você vai levar isso para o resto da sua vida, né? Então, eu mesma demorei 4 anos, né, para iniciar a faculdade de nutrição, depois que eu saí da escola. E até hoje eu tenho certeza de que eu fui muito assertiva na minha escolha. Porque quando eu estava na minha primeira semana de aula, segunda semana de aula, eu ouvi o professor falando sobre o funcionamento do corpo humano, sobre os músculos, era uma aula de anatomia. E eu chorei na aula, emocionada, com a possibilidade que eu poderia fazer, né, depois de um tempo. E uma das coisas que eu sempre ouvia, quando eu era jovem, eu achava que isso não fazia sentido, era buscar por profissões que te dessem muito dinheiro. Então, eu lembro que na época todo mundo visava muito faculdade de direito, medicina, veterinário, porque davam mais dinheiro. Mas é importante a gente pensar onde que o nosso coração bate mais forte. O que me dá prazer em fazer? Como é que eu posso cumprir a minha missão de vida? Porque isso não tem a ver com dinheiro, né? Tem a ver com o que vai motivar você a acordar todos os dias para continuar fazendo aquilo que precisa ser feito, né? Então, escolham áreas em que vocês consigam se visualizar daqui a 20, 30 anos trabalhando, né? Esqueçam um pouco o dinheiro, porque o dinheiro, inevitavelmente, ele vem. Se você estudar, trabalhar, né, fizer boas conexões, um bom network, com certeza você vai ser vitorioso. E eu ouvi muito, até na época da faculdade, que a gente precisava arrumar um concurso público para ter dinheiro, né, para conseguir um salário bom. E eu lembro que concurso público era uma coisa que é muito distante, porque todo mundo sabe que é muito difícil de passar. E aí que eu ouvi muito que viver de consultório não dá dinheiro, que é impossível você ser bem remunerado. E hoje eu vivo exclusivamente de consultório, trabalhando menos do que 5 vezes por semana, com horários reduzidos, mesmo estudando e fazendo um monte de coisa. E eu consigo ganhar mais do que muito nutricionista concursado.
Então, não acreditem naquilo que as pessoas falam. Principalmente quando é uma pessoa que não vive o que você quer viver. Né? Escute de pessoas que vivem o que você quer viver, que estão onde vocês querem chegar. Senão não vai fazer sentido ouvir essas pessoas. Então, sintam no coração de vocês, né, qual é a maior vontade, o que vocês querem fazer aí de trabalho, de estudo. E se de repente vocês escolherem uma profissão que no final das contas, no meio do caminho, vocês descobrirem que não é para vocês, não tem problema nenhum, né? A gente sempre tem uma nova chance de começar e nunca é tarde demais. Então, fiquem com o coração tranquilos e com certeza virá momentos de dificuldade, muitos obstáculos, mas desde que vocês não criem a dúvida em si mesmo, com certeza vocês vão ser vitoriosos. E é essa a mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Uau, arrasou! Palmas! Foi muito bom! Muito obrigada. Jovens, sigam aí, hein? Sigam essa mensagem, essa orientação, sei lá, esse incentivo, enfim, né? Porque é de coração, eu tenho certeza. Mais uma vez, Bárbara, muito obrigada por sua participação aqui no Projeto Eu Sou. Eu desejo, né, que a sua profissão ela contribua ainda mais para a saúde, então, de toda a humanidade. E para você, jovem, né, meu caro jovem, continue aqui assistindo os demais vídeos de outras profissões e espero também que possa ajudar aí na escolha para quem ainda não sabe o que quer. Um grande abraço, muito obrigada, tchau, tchau. Obrigada!